Olá, meus amigos de Educação Científica e Física, bem-vindo a esse canal em mais um vídeo para você aqui falando sobre ciência. E o vídeo de hoje, como você viu o nome aí, se chama A Face Oculta da Física. O que é a face oculta da física? O que a física tem para esconder? E sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Isso vai se tornar aqui também uma sequência de vídeos, uma série, eu diria até um curso sobre física, né? Sobre essa face oculta da física. Olha só, antes de mais nada, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, né? Dar o seu positivo, se inscrever no canal. É importante que você se inscreva no canal, para o canal aumentar, ganhar relevância. E se você quer ajudar a gente na profissionalização desse canal, tem o nosso Apoie-se, né? Tem as nossas contas bancárias na descrição desse vídeo, temos aí o nosso WhatsApp, estamos nas redes sociais, tem o Edu Científica no Facebook, temos também no Instagram o Educação Científica e Física, ok? Mas sem mais delongas, vamos falar um pouco desse vídeo de hoje, que tem por este nome a face oculta da física, né? Bom, vocês sabem que eu sou professor de física, né? Trabalho com física no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, né? O que é muito comum eu receber, né? Comentários de pessoas que falam, bom, você dá aula de física, você dá aula de matemática, física e matemática é a mesma coisa, né? Física é aquele montão de fórmula, aquele monte de conta para fazer, tal, etc. Pensando sobre isso, pensando nessas questões, que eu resolvi gravar este vídeo e mais uma série de vídeos que virá, que a gente vai tentar olhar para a história, olhar aquilo que muitas vezes não chega na tua escola, não chega até você, não chegou a você que passou pela escola de maneira geral, o que é a física verdadeiramente, como ela se constituiu enquanto área, né? Então esse canal tem falado de ensino de ciência, educação científica, nesse canal a gente fala de física, física no vestibular, mas essa física que a gente vai falar aqui é uma física voltada àqueles que gostam de entender como que se construiu o conceito de física, os conceitos na física, e como ela se tornou uma das primeiras e grande área da ciência, né? A gente vai falar um pouco de história da física, vai falar um pouco de filosofia da física, vai falar um pouco de todos esses elementos. Mas olha só, para o vídeo de hoje especificamente, eu quero trazer para você uma citação que Albert Einstein faz sobre Newton, neste livro aqui, ó, Como Vejo o Mundo, né? Então Einstein escrevendo, aqui ele fala um pouquinho sobre a visão dele política do mundo, sobre a visão social, sobre a visão científica, ele fala sobre ciência de maneira especial a física, obviamente, e ele traz aqui um comentário sobre as leis de Newton que vai abrir um pouco a nossa conversa, que vai se concretizar em outros vídeos, tá ok? Então vai aparecer para você aí na tela, mas eu vou fazer a leitura, ó. Eu já deixei separado aqui para você a página 186. Então eu vou colocar para você acompanhar na tela, mas eu vou ler com você também o que Albert Einstein fala sobre os trabalhos de Newton. E ele vai falar assim, olha só. A importância dos trabalhos de Newton consiste principalmente na criação e na organização de uma base utilizável, lógica e satisfatória para a mecânica propriamente dita. Mas esses trabalhos permanecem até o fim do século XIX, o programa fundamental de cada pesquisador no domínio da física teórica. Então veja, o domínio do trabalho de Newton vai até o final do século XIX. Todo acontecimento físico deve ser traduzido em termos de massa. E estes termos são redutíveis às leis do movimento de Newton, com exceção à lei da força e a exceção. Em seguida é preciso alargar e adaptar este conceito ao gênero de fatos utilizados pela ciência. O próprio Newton tentou explicar seu programa de ótica, imaginando a luz composta de corpúsculos inertes. A ótica da teoria ondulatória, aquela que derrotou, né, a teoria corpuscular de Newton nesse contexto, também empregará a lei do movimento de Newton, após ter sido aplicada a massas distribuídas de maneira contínua. A teoria cinética do calor baseia exclusivamente sobre as equações de movimento de Newton. Ora, essa teoria
não apenas forma os espíritos para o conhecimento da lei da conservação de energia, mas também serve de base para uma teoria dos gases, confirmada em todos os pontos, bem como uma concepção muito elaborada na natureza, conforme o segundo princípio da termodinâmica. Então, olha, pessoal, esta parte, Einstein está falando do trabalho de Newton, ele está dizendo que Newton baseia o seu trabalho na ideia de massa. Então, a ideia de massa, junto com as leis do movimento, percorre a lei newtoniana e ela serve de base para o desenvolvimento da ótica, seja ela a corpuscular, que Einstein vai usar depois, né, no seu trabalho de 1905, para falar sobre o efeito fotoelétrico, seja a teoria ondulatória, que é uma teoria que vem de Huygens, do holandês Huygens, né, e é uma teoria, digamos, rival da teoria corpuscular de Newton, e foi tida naquele contexto histórico como uma teoria correta, né, a teoria ondulatória, mas ela também tem como pano de fundo a lei de movimento de Newton, né, então filosoficamente está presente lá. Você vê que ele fala da teoria cinética do calor, então a ideia do movimento das partículas é o movimento dado pelas leis de Newton, né, até o segundo, que ele fala, segundo princípio da termodinâmica. Mas ele continua, dá uma olhada aí só. A teoria da eletricidade e do magnetismo desenvolveu-se de igual maneira até nossos dias, inteiramente sob a influência da diretriz das ideias fundamentais de Newton, substância elétrica, magnética, forças agindo à distância. Até mesmo a revolução operada por Faraday e Maxwell na eletrodinâmica e na ótica, revolução que constituiu o primeiro grande progresso fundamental das bases da física teórica depois de Newton, mesmo essa revolução se realiza integralmente dentro do esquema das ideias newtonianas. Então, olha, pessoal, né, a citação de Einstein mostra claramente que Newton se consolidou, né, no século XVIII, século XIX, como uma grande referência de toda a física. Então, a ideia, associada à ideia de massa, você tem sempre a ideia de criar alguma outra, digamos, um outro conceito que seja baseado na ideia de massa que Newton trazia para a gravitação, para as leis do movimento, sobretudo a sua segunda lei, que fala que a força é diretamente proporcional à aceleração que ela provoca, tendo a massa, né, como uma constante de proporcionalidade. Então as substâncias elétricas, quando a gente vê lá o contexto, porque a gente vê a física muito pronta, né? Muito pronta, né? Mas como ela foi construída, como a eletricidade foi construída, como a ótica foi construída, baseada numa ideia mecânica de movimento de corpos que supostamente teriam massa, né? E aí, bom, como é que se chega nessa ideia? Como é que Newton se consolida, né, a grande referência? Quando a gente fala de física, Newton vem na cabeça, tem algumas coisas, né, Einstein e tal, etc., mas na escola, sobretudo, Newton. Como se consolidou? Como a física se construiu até aí? Então a ideia de falar sobre a face oculta é, veja, tem uma história por trás disso que não é contada no colégio. Tem uma filosofia por trás disso que não é contada no colégio. E tem uma série de pessoas que não comparecem aos livros didáticos e que foram referências tanto para Newton como para outros grandes cientistas, desde a mais antiga história, desde a Babilônia, desde o Egito Antigo, Grécia, etc., que talvez a gente não fale. Então a gente vai falar um pouquinho nesta série, né, nesta sequência de vídeo que a gente vai montar aqui no canal, falando um pouco dessas concepções, né, como ela se construiu, falando um pouco dessa história da física, como a física se construiu. Então, se você quiser fazer parte dessa jornada, acompanhe aqui os nossos vídeos, né? O próximo vídeo a gente vai falar lá do início, como a física se construiu enquanto área do conhecimento. A gente vai citar aqui historiadores como o Bernal, né? Que fala um pouco da física enquanto extensão dos sentidos humanos e outras abordagens da física que são negligenciadas dentro do colégio, que muitas vezes o seu professor não vai falar para você. Então vem aqui para o canal, vem conhecer um pouco mais. Hoje foi só um aperitivo falando sobre Newton, o papel que ele teve,
aí na construção de outras teorias e a gente vai alargar muito mais isso. Não esquece, ajuda a gente aqui no canal, entra no nosso Apoia-se, né? Se você quer ver o canal se profissionalizando, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, fica com a gente nessa luta dioturna por uma ciência de qualidade no Brasil, ok? É esse o vídeo de hoje. Fica de olho que terão mais vídeos aqui dessa série, A Face Oculta da Física, ok? Um grande abraço, pessoal, e comenta aí, tem alguma coisa na física que você acha estranha, que você já leu, viu reportagem e tal, que gostaria que a gente abordasse? Comenta aí, deixa os seus comentários que eu faço um vídeo para você. Um grande abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau.